Vamos lá, galera, a gente vai começar agora com algumas questões do Enem, tá? Dica aí para vocês mandarem super bem aí final de semana. Então, vamos lá, pessoal, para não perder tempo. Primeiro, vocês têm que ficar ligados nas questões de planificação, tá? Então, existem alguns sólidos geométricos na qual eles podem colocar para vocês a forma planificada e perguntar, tá, quais sólidos ele está falando. Por exemplo, essa primeira figura que está aparecendo aqui. O que ela está aparecendo, pessoal? Cilindro, perfeito. Essa segunda figura, o que ela está aparecendo? Um prisma pentagonal, beleza? Prisma por quê? Porque ele possui duas bases paralelas e congruentes, tá? Pentagonal porque a sua base vai ser um pentágono, beleza? E por fim, essa última figura, o que ela está aparecendo? Tem duas, tem dois nomes que vocês podem dar. Vocês podem chamar de tetraedro, tá? Ou pirâmide triangular, tá bom? Vamos às alternativas, ver qual delas melhor representa. Aqui a letra L fala que é um cilindro, correto? Tá? Depois, ele fala que é um prisma de base pentagonal. Correto também. E depois, pessoal, ele fala que é uma pirâmide. Portanto, a resposta certa aqui vai ser quem? A nossa letra A. Beleza? De boa, né? Então, se por acaso eles pedirem a planificação, tá? Vocês sempre tem que pensar a planificação na sua forma espacial. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Mais uma aqui, então. Também falando sobre a parte de geometria, a parte de áreas. Tá? Então, vocês têm que saber mais ou menos como criar essa parte de áreas. Aqui eu estou colocando para vocês um retângulo, tá? Na qual a base dele mede 5 e a altura dele vale 3. Só essa partezinha aqui, no canto, ela vale x como base e y como altura. Tá bom? Ele quer saber qual é a área achurada. Tá? Quanto vale a área achurada. Então, para começar, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o seguinte, quer ver? Essa parte que está aqui em azul, tá? Justamente essa primeira parte, o que ela vai ser? Ela vai ser y, que é a sua altura, confere? Y, que é a sua altura, e a sua base será quem? 5x menos x, tá? 5x menos x, portanto, ou melhor, 5 menos x, né? Então, y vezes 5 menos x, ou seja, base, que é 5 menos x, tá? E a altura, que é seu y. Mais quem, pessoal? Mais 3x, que seria essa parte aqui em cima, confere? Toda essa lateral. Tá? Mais 3x. Portanto, pessoal, na hora de fazer, de fato, a área, o que você vai precisar fazer aqui antes? A tal da distributiva. Então, aqui, y vezes 5, 5y, e aqui, y vezes menos x, menos xy, tá? E o mais 3x você apenas está lá. Agora, procurando aqui a nossa resposta, pessoal. Qual é a única alternativa que traz isso aí para nós? Letra E. Pessoal, por incrível que pareça, essas questões são questões do Enem. Tá? Questões de 2012 da prova do Enem. Exatamente assim. Tá bom? Então não são questões que são difíceis. O que eu fiz? Eu só tirei a parte de contextualização. Sabe aqueles textos enormes que eles trazem antes? Tá? Eu tirei e botei apenas a parte interpretativa. Tá bom? Então, continuando. Essa é muito legal. Olha só o que ela fala. A figura a seguir mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução. Ele pergunta, que figura é essa? É uma pirâmide? Não é. Tá? Para ser pirâmide, a base deveria ser o quê? Um polígono regular. Tá? Um polígono qualquer. Depois, é uma semi-esfera. Galera, semi-esfera é como se fosse uma bola e você pegasse metade dela. Não está nem perto disso, né? Depois, é um cilindro. Parece um cilindro. Bom, exemplo de cilindro, um copo, papel higiênico. Né? Isso aí vocês conhecem, né? Depois, é um tronco de cone. Daí fica na dúvida. E a letra E é um cone. Aí fica assim, ou é a D ou é E. Galera, na boa. É um cone. Você só não está querendo dizer que é um cone por quê? Porque não pode ser o cone. Não pode ser tão... É óbvio assim, tá? É um cone. Para ser um tronco, na verdade, não poderia ter o vértice. Você deveria cortar, tá? E ficar apenas com a parte de baixo dele. Tá bom? Então, pessoal, a resposta aqui é a letra E, tá? De fato, isso é um cone. Não brigue com o óbvio. Tá bom? De boa, né? Vamos lá, então. Continuando. Essa questão ela é muito interessante, muito legal. Olha só o que ela fala. Aqui você tem as notas de um certo cara aí, tá? Dos 4 bimestres na qual ele trabalhou. Das matérias matemática, português, geografia e história. Olha só a pergunta que faz. Para obter as médias de cada disciplina, devemos multiplicar a matriz obtida a partir da tabela por quem? Ele quer saber qual das matrizes aqui eu vou estar multiplicando, tá, para obter a média. Pessoal, na boa, você concorda comigo que, por definição, matriz vai ser o quê? A organização de números em linhas e colunas. Conferem? A organização de números em linhas e colunas. Então, se eu quero multiplicar, primeiro, para que exista a multiplicação entre matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, vamos lá. Essa primeira matriz aqui, que ordem? 1 por 4.
Ele tem uma linha e 4 colunas. Ó, essa aqui ela tem quantas colunas? 4. Pode ser essa letra A? Diga não. Não pode. Lembra que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas? Então, ó, aqui tem 4 colunas, aqui você deveria ter 4 linhas. Você não tem 4 linhas, você tem apenas uma linha. Essa letra B, pessoal, quantas linhas que ela tem? Uma. Não pode. Tá, então restaram como opções a letra C, a letra D ou a letra E. Bom, por que não a letra C? Porque se eu multiplicar a primeira linha, tá, com 1 vezes 1 vezes 1, não muda nada. Eu vou estar somando esses elementos. Tá bom? Bom, depois, a letra D. Por que não a letra D, pessoal? Porque se eu multiplicar 5,9 vezes 1/2, dá 5 sobre 9, ou melhor, 5,9 sobre 2. Mais 6,2 vezes 1/2 vai ficar 6,2 sobre 2. Depois, 4,5 vezes 1/2 vai ficar 4,5 vezes 2. E 5,5 vezes 1/2 vai ficar 5,5 sobre 2. Quando eu tenho 4 frações, todas elas com o mesmo denominador, somando, você concorda que eu mantenho o denominador? Então eu vou ter 4 números somandos dividido por quantos? Por 2. E eu tenho que estar dividindo por quantos, pessoal? Então qual a alternativa que vai criar essa opção para mim? Letra E, tá? Justamente a nossa letra E. Beleza? Então você não precisa multiplicar, tá? Você não precisa, você só precisa me dizer qual dessas matrizes vai criar para vocês, tá? A média, tá? Então assim, pessoal, aplicação direta de matrizes, multiplicação de matrizes. Não é uma questão tão difícil, mas você precisa conhecer as definições, tá bom? Principalmente a parte na qual você avalia onde vai existir a multiplicação de matrizes. E não esquece, o número de colunas igual ao número de linhas, tá bom? Vamos lá, pessoal. E por fim, tá? Nossa última questão, depois vocês vão trabalhar com o professor Daniel. Seguinte, aqui eu estou trazendo 2 gráficos para vocês, tá? E o gráfico é assim, ó, valor das ações. Então assim, pessoal, aqui ele está me dando a hora, tá? E aqui o valor das ações. Por exemplo, às 10 horas a ação vale R$150. Já às 11 horas a ação está valendo R$280. Olha a pergunta que ele faz. Com relação ao capital adquirido na compra e venda de ações, qual investidor fez o melhor negócio? Ou seja, o investidor 1 comprou a ação 10 horas e vendeu às 15 horas. Se ele comprou às 10 horas, pessoal, ele pagou quantos? R$150. E se ele vendeu às 15 horas, ele vendeu por quantos? Ele comprou... Vamos ver os outros? O número 2, ele comprou às 10 horas. Beleza, comprou às 10 horas. Vai pagar R$150. Vendeu às 17 horas. Ele vendeu a quantos reais? Foi o melhor? Não. O investidor 3, ele comprou às 13 horas. Às 13 horas ele pagou 380. E vendeu às 15 horas. Vendeu às 15 horas, ele vai pagar quantos? Ele vai vender por 460. Bom, até por enquanto o número 1 está ganhando, não é verdade? Bom, depois, o 4, galera. O 4 comprou às 15 horas, ele pagou R$460. Ele comprou no topo, tá no vértice. Beleza? E vendeu a quantos? Vendeu às 16 horas, ele teve prejuízo. Que prejuízo, né? E depois, vamos lá, o 5, pessoal, ele comprou às 16 horas, ele pagou R$100, o valor mais barato, porém ele vendeu às 15 horas. Então, a R$200. Portanto, obviamente, tá? Fazendo a tabela aqui e comparando, quem investiu melhor foi o comprador 1, tá? Que comprou às 10 horas por R$150 e vendeu às 15 horas por 460. Bastava fazer a subtração desses valores, tá bom? Então, rapaziada, a resposta certa aqui seria quem? O quinto, ou melhor, o primeiro investidor. Tudo bem? Então, galera, dicas para vocês do Enem, tá bom? Vão com calma, tá, galera? Basta vocês interpretar corretamente, muita calma na hora de ler. Às vezes tem um texto gigante, mas a interpretação é pequena. Então vai destacando as partes matemáticas do texto. Valeu? Boa prova a todos então, pessoal. Boa aula com o professor Daniel, tá? Até mais aí. Valeu, Henrique. Valeu, Henrique. Ah, canetinha. Tamo no ar já, né? Tá, tamo no ar. Então tá. Então na troca aqui. Troca. Vamos ver aqui. Bom, matemática Enem. Então vamos lá. Bom, pessoal, então assim, ó, para ficar claro então, tá? Dica bem rapidinho aqui, é sobre fórmulas de áreas, tá? Então, 2 fórmulas aqui, triângulo, tá? Triângulo é algo essencial, tá? Numa provinha do Enem ou em qualquer outra provinha, tá? Triângulo sempre cai. A gente sabe que as fórmulas não são fornecidas no Enem, então a gente tem que saber algumas principais fórmulas. Então vejam, a fórmula da geometria, tá? Fórmula de área. Então lembrem, a área aqui de um triângulo, como é que se calcula? É a base vezes a sua altura dividido por 2, tá? Então coisinha assim que a gente tem que saber, certo? Na hora do desespero assim, não pode bater.
temos que saber como é que se calcula a área de um triângulo. Enfim, a área de um triângulo equilátero. Olhem só, a principal ideia do triângulo equilátero é o seguinte: todos os seus lados têm a mesma medida, ok? Então aqui vai medir A e A. E a altura de um triângulo equilátero, ó. Essas fórmulas também não são fornecidas, mas a gente pode deduzi-las, tá? A gente pode deduzi-las caso a gente esqueça. Ou seja, eu sei que essa altura aqui, ela vai pegar a metade do lado aqui do triângulo equilátero. Então aqui vai ficar A sobre 2, certo? Então, através do teorema de Pitágoras, a gente consegue deduzir a altura, certo? E aí, deduzindo a altura, a gente consegue chegar à sua área. Só lembrando, a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e a altura de um triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, formulinhas assim, bem tranquilas a gente deduzir. Bom, olhem só. Geometria espacial, tá? Área total. Bom, pessoal, não é fornecido fórmulas, tá? Mas a gente pode chegar em algo bem genérico, ou seja, bem geral. A área total. O que é a área total de um sólido? A área total de um sólido é a sua área da base, só que quantas bases nós temos ali? De um sólido? 2, né? Então, muito cuidado com esses problemas. Às vezes pode vir, por exemplo, um cilindro, né? Que o cilindro aqui tem a sua base, mas ele está sem tampa. Então, nesse caso, é uma vez a área da base. Então, a área total é a área da base mais a sua área lateral. Bem genérico aqui, tá? Aí, a área da base, vai depender da base. Se for um quadrado, um triângulo, enfim. Ou pode ser uma circunferência, tá? A área de uma circunferência. E a área lateral, nesse caso aqui, né? Se nós fôssemos ver, deixa eu pegar aqui uma canetinha, certo? Só para vocês repararem, ó, a decomposição, se nós tivermos aqui um cilindro, certo? Se nós tivermos aqui um cilindro, se eu for planificar esse cilindro, ou seja, vou deixar ele planificado, o que acontece aqui? Vou planificar ele. Aqui está a minha base, tá? Raio, e aqui está a minha outra base e o seu raio, tá? Minha basezinha aqui. R. Esse cara aqui vai ser a altura, ou seja, vai ser a altura. E eu pergunto para vocês, quero saber a área lateral. Como eu vou calcular a área lateral desse cilindro? Vejam, eu pergunto para vocês, quando a gente tem um cilindro, tá? Um papel em cilindro assim, quando a gente abre, que figura forma ali? Forma um retângulo, certo? Eu pergunto para vocês, qual vai ser o comprimento desse lado aqui do retângulo? Vai ser o comprimento da circunferência. Como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2πr, perfeito. Então, vejam, isso aqui é 2πr. Então, vejam, a área lateral desse cilindro é a área base vezes a sua altura. Então, a área lateral é 2π vezes o raio, vezes a altura h. Tá? Então, essas formulinhas não são fornecidas, mas a gente consegue deduzi-las. Ok? E o volume? Bom, o que é o volume? O volume de um prisma ou de um cilindro é dado pela área da base vezes a sua altura. Se for um cilindro, qual é a área da base que nós temos aqui? Uma circunferência, πr ao quadrado, perfeito. Então, aí nesse caso, nós teremos a área da base será πr ao quadrado vezes a sua altura. E aí nós teremos o volume do cilindro. Bom, então a gente sabe que o volume do cilindro e do prisma, tá? Como o cilindro e o prisma, eles não têm nenhuma ponta. A ponta que eu digo é um vértice onde suas bases levam toda a direção de um ponto, tá? Ou seja, nós temos aqui um cilindro, tá? Vejam, um cilindro e um prisma. Então, reparem, ó, o cilindro e o prisma é a área da base vezes a altura. Já a do cone, tá? A do conezinho e a da pirâmide, certo? Ou seja, a área da pirâmide, uma pirâmide bem bonita aqui, tá? Bem rapidinho. Então, veja, repare que ela tem uma ponta, ó. Então, nesse caso, o que acontece? O volume dele será 1/3 do volume do prisma ou do cilindro. Ou seja, eu vou precisar de 3 cones para encher um cilindro de mesma base e mesma altura. Entenderam aqui? Por isso que é 1/3. Eu vou precisar encher, para eu encher esse cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura que esse cone, eu vou precisar de 3 cones, ok? Para encher
todo esse sólido aqui. Só lembrando também, mais uma dica aqui rapidinho, tá? Pra gente finalizar. Olhem só, se eu tiver o seguinte, ó, eu tiver aqui eu tenho uma pedra, tá? Uma pedra. Veja. É um quadrado, mas vamos supor que eu seja uma pedra. Vejam só, eu tenho aqui até aqui de água. Se eu quiser saber qual é o volume dessa pedra, se eu colocar ele aqui dentro desse recipiente, olhem só. Então, o que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular, porque a gente sabe que, pelo princípio de Arquimedes, o volume de água deslocada será o volume da pedra. Então, vejam, nesse caso, se eu coloquei a pedra aqui, tá? Coloquei a pedra aqui, e o volume deslocado é isso aqui, que eu vou chamar de a galinha. Então, o volume da pedra, galinha. Então, o volume da pedra será a área da base, a área dessa base, vezes a altura do volume deslocado, certo? Aí eu vou ter o volume da pedra. Ok, galera? Galera, salse dica aí, fiquem espertos. Na hora da prova, ó, na hora da prova, pense o seguinte, vocês não podem errar as questões fáceis, tá? Porque se vocês chutam uma difícil, o computador vai saber que vocês estão chutando porque erraram as questões fáceis. Então, muita concentração nas questões fáceis, tá? Para quando chegar na difícil, vocês terem ali um chutezinho mais certeiro, uma pontuação um pouco melhor. Certo, galera? Um abraço aí para vocês. Agora, nós vamos... Eu vou fazer bullying agora contigo. Vem cá. Valeu, pessoal. Vou falar. Tá? Obrigado. Obrigado.